Estamos de volta aí, então para a nossa segunda parte da nossa segunda aula de agrimensura, né? Então, conforme eu falei na aula anterior, pessoal, né, a gente viu aí os principais materiais, né, utilizados na medição direta. Nós, portanto, entramos aí na parte de levantamentos topográficos, né, mais especificamente os levantamentos planimétricos, né? E entrando nessa parte de planimetria, nós falamos aí das medidas, né, de distâncias. E no caso aqui da nossa aula, nós estamos falando de medição direta. E a gente viu que tem alguns materiais aí que são utilizados para estar fazendo aí ou auxiliando nessa medição, né, nesse processo de medidas diretas. Então a gente viu aí os principais materiais, né, que são as trenas, né, as fitas de aço, corrente de agrimensor, cabo de agrimensor, enfim. Então a gente passou aí na primeira parte da nossa videoaula esses equipamentos, né? Nós comentamos aí sobre as particularidades de cada equipamento utilizado e, como eu falei, né, no final da aula, apesar da grande quantidade, né, da disponibilidade que nós temos aí desses materiais que nós chamamos de diartímetros, né, toda medida direta, pessoal, de distância, ela só pode ser realizada se for feito aí o uso de alguns acessórios. Então não basta ter só esses diartímetros, né, ou só aqueles equipamentos lá, como a trena, o cabo de agrimensor. Então não basta ter só aquilo lá. Então se faz necessário que nós tenhamos também aí o que a gente chama de acessório, né, para poder fazer as medidas diretas. Então o que é um acessório, né? Então, se nós levarmos aí ao pé da letra, acessório é um instrumento que auxilia, né? Então, nesse caso aqui, os acessórios vão ser instrumentos que irão nos auxiliar na medida direta de distância, ok? Então, no caso das medidas diretas, nos nossos levantamentos topográficos, nós temos vários acessórios. Aqui eu vou falar rapidamente dos principais, tá bom? Então, nós temos aqui os piquetes, né? As estacas testemunhas, nós vamos já conhecer cada um, o que vem ser cada um aí, tá bom? As balizas, certo? O nível de cantoneira, que a gente anexa ele aqui na baliza, para posicionar a baliza no sentido, né, vertical, enfim, centralizar a baliza, um dos objetivos da utilização do nível. Depois a gente vai comentar sobre isso aí. Mas nós temos outros acessórios, como o nível de mangueira, as fichas, o barômetro de bolso, né, que hoje está bem moderno isso aqui. Nós temos hoje barômetros digitais, enfim. O dinamômetro, termômetro e cadernetas de campo, né, para fazer as anotações. Então esses são os acessórios que a gente utiliza aí para estar fazendo as medidas diretas, ok? Então vamos começar falando aí, portanto, desses acessórios, ok? Balizas. O que vem ser uma baliza? Baliza é isso aqui, tá, gente? Acho que vocês, não sei se já tiveram a oportunidade de presenciar ou ver isso aqui, esse instrumento, né, esse acessório pessoalmente, mas é muito comum aí nos estudos, nos levantamentos topográficos, tá? Então, se você já teve contato aí com agrimensor, presenciou algum trabalho de topografia, você provavelmente já deve ter visto um equipamento desse aqui, tá? Um acessório desse aqui. Essas balizas elas são feitas geralmente de madeira ou ferro, tá bom? Possui comprimento de 2 metros e o diâmetro ele pode variar, né? Tem de 16 milímetros, tem umas mais grossas, né? Que essas 20 milímetros, tá bom? Então nós temos, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, tá? Bom, então nós temos aí cores, geralmente são contrastantes, branco e vermelho ou branco e preto. Então você vai ter geralmente duas cores para contrastar. Depois isso aqui é até para, dependendo da distância que ela é colocada, né, e aí você precisa fazer uma visada aqui, por exemplo, né, o cara tá fazendo uma medida e ele precisa visualizar, né, a trena ou onde está marcado o ponto, a baliza. Então por isso que é importante ter esse contraste de cores aí para facilitar a visualização lá na área, ok? Bom, são utilizados esses acessórios
eles são utilizados aí para manter o alinhamento, conforme eu já até comentei no slide anterior, né, na medição entre pontos, né. Então, quando tem a necessidade de executar vários lances, né, com diastímetros, por exemplo, você precisa medir vários pontos, aí você utiliza a baliza, né, como o próprio nome já diz, para lhe dar uma base, uma referência aí, né, para lhe auxiliar na medida entre esses pontos, tá bom? São terminados em pontas guarnecidas de ferro, todas, né? Então nós temos aqui no final umas pontas, ó, facilita o processo de... Depois a gente vai ver isso aqui apoiado num piquete, a gente já viu o que é um piquete, e aí nesse piquete ela é colocada na posição ideal para ser feita a medida, tá bom? Devem ser mantidas na posição vertical, conforme eu falei, sobre um ponto marcado no piquete, com auxílio de um nível de cantoneira. Então é difícil você manter, por exemplo, uma baliza em pé, sem o auxílio de um nível, de modo que ela fique totalmente vertical. Então é muito difícil você manter isso posicionado, né? Então, para isso, você utiliza um nível de cantoneira que a gente vai comentar posteriormente. Um outro acessório é a estaca. O que vem ser uma estaca, pessoal? A estaca, elas são utilizadas como testemunhas na posição do piquete. Por isso que a gente chama estacas testemunhas. Aqui eu não coloquei, mas o nome geralmente, né, o nome comum desse acessório é estaca testemunha. Porque ela fica próximo do piquete. Você vê que o piquete, vocês vão ver no próximo, quando a gente estiver comentando sobre o piquete, ele fica a uma certa altura da superfície do solo, né? Então ele é pouco visível dependendo da distância. Então, para facilitar a visualização desse piquete, nós colocamos aí próximo dele, numa distância de 50 centímetros, uma estaca, né? A gente chama de estaca testemunha, porque ela fica ali sinalizando que próximo dela tem um piquete alocado, certo? Então o tamanho dessa estaca varia de 15 a 40 centímetros, né? O diâmetro de 3 a 5 centímetros, e são utilizados, conforme eu falei, para facilitar a localização dos piquetes, né? Indicando aí a sua posição aproximada. Elas são cravadas ou utilizadas próximo dos piquetes, próximo de 30, no máximo 50 centímetros, e chanfradas, né, que é esse corte aqui, ó, chanfradas na parte superior para permitir uma inscrição, digamos assim, né, indicando o nome ou o número do piquete, certo? Então se coloca aqui uma indicação do que é para sinalizar qual piquete, ela que lado está o piquete, né, o sentido do corte, que é essa crava que a gente chama. Beleza? Então essa é a estaca. A estaca é um dos acessórios utilizados para sinalizar ou localizar um piquete, tá bom? E o que vem ser um piquete por sua vez, né? O piquete, gente, para quem, não sei se vocês já ouviram falar, se já viram aí presenciar a construção de uma obra, a demarcação do terreno, o pessoal utiliza muito o piquete. Em levantamento topográfico, isso aqui ele é essencial, então não tem como fazer levantamento topográfico, pelo menos com qualidade, se não tiver a utilização de piquetes, né, para você colocar a baliza. Então, eles são necessários aí para marcar, né, convenientemente os extremos do alinhamento, né? Então, ele pode ser feito de madeira, seja roliço ou quadrado. Geralmente eles vêm assim, em forma de quadrado, né, formando um quadrado, né? Comprimento varia também de 15 a 30 centímetros, diâmetro de 3 a 5 centímetros. Então ele é cravado no solo, tá? Porém na parte superior dele, né, cerca de 3 a 5 centímetros da superfície do solo, deve permanecer visível, tá bom? Sendo que na sua principal função é a materialização de um ponto topográfico no terreno. Então no centro do piquete a gente coloca o que a gente chama de taxinha, ou prego, digamos assim, no centro do piquete, que é para colocar a baliza, né, que é aqui que vai servir o ponto de referência, né, para fazer a medida. Então não é o piquete em si que vai ser observado para demarcar um ponto, mas sim a baliza que vai ser colocada em cima do ponto, tá? Então na taxinha aqui ou no prego, né, que fica em cima do piquete, tá bom, pessoal? Eles são sinalizados, tá bom? E essa sinalização ela é
como eu falei, utilizando um prego ou uma tachinha. Tá? E próximo do piquete se coloca uma estaca para ter uma referência, né, lá na área, enfim, conforme eu já falei. Você já viram aí no slide anterior o que é uma estaca de testemunha, ou uma estaca testemunha. Então a função do piquete é essa, né, servir como base lá no solo, na superfície, de apoio para a baliza. Ok? Então esse é um dos principais acessórios também utilizados para fazer medidas diretas. O outro, conforme eu falei, um outro acessório utilizado é o nível de cantoneira, né? Que você é um equipamento de forma de cantoneira, né? Ele tem um canto, observe que realmente forma uma cantoneira, tá? Para facilitar o encaixe, né, na baliza. Então, se você chegou lá, colocou a baliza, né, em cima do piquete, então para você manter essa baliza, né, de forma vertical, bem posicionada, né, evitando entrada para a esquerda, direita, para frente, para trás, ou seja, para ficar bem alinhada, você utiliza um nível. Esse nível ele é dotado de uma bolha, né, uma bolha circular, que permite aí auxiliar, né, ou segurar a baliza na posição vertical, né, correta sobre o piquete ou sobre o alinhamento que vai ser medido. Então esse aí é nosso famoso nível de cantoneira, também é um acessório aí indispensável, né, nos levantamentos topográficos, sobretudo nas medidas, né, diretas, nos levantamentos planimétricos, ok? Bom, aqui é o que eu falei, né? O outro acessório, que é o barômetro de bolso, né? Um aparelho que destina-se a medida, né, de pressão atmosférica para fins de correções de valores obtidos no levantamento. Isso aqui é também fundamental. Então, isso aqui exerce a pressão atmosférica, a temperatura, não sei se vocês lembram, no vídeo anterior eu falei que exerce influência nas medidas, né? Então, para fazer a correção dessas medidas, a gente precisa desses valores aí, né? E é o barômetro de bolso que vai dar, por exemplo, uma noção, né, da pressão atmosférica ali atual no momento, que os valores em milibares, tá? Hoje, esse aqui é um modelo antigo, hoje nós temos modelos mais modernos, né, que dão, além por exemplo, da pressão atmosférica, dão altitude, umidade relativa do ar, né, alguns com velocidade do vento, sentido do vento, enfim. Então nós temos várias utilidades associadas aí, por exemplo, hoje no barômetro digital, tá? No barômetro de bolso digital. Ok? Então é um dos acessórios também utilizados, né, para fazer medições aí, de distâncias. Nós temos o dinamômetro, que é um outro aparelhinho, ou melhor, outro acessório. Ele é destinado para a medição das tensões, né, que são aplicadas aos diartímetros. Vocês lembram o que é diartímetros? Trena, né, cabo de agrimensor, tá bom? Corrente de agrimensor, são aqueles materiais lá. E para medir as tensões que são aplicadas a esses materiais, né, ou resistência, aí, com a utilização do dinamômetro, né, até mesmo para fins de correção aí dos valores obtidos nos levantamentos. Então é outro acessório utilizado nas medidas diretas. Nós temos o termômetro, né? Termômetro, nesse caso aqui um termômetro digital, tá? Um aparelho que se destina aí à medição da temperatura do ar, né, no momento da medição para fins de correção. Então, conforme eu falei, por exemplo, se você pega aí uma trena, né, de aço, dependendo do horário do dia que você vai fazer essa trena, ela sofre uma certa dilatação, né, em decorrência da temperatura. Então, para você corrigir, você precisa dos valores da temperatura. Isso aqui é para quando você faz projetos, né, para grandes empresas ou trabalhos que exigem aí uma certa precisão. Você precisa ter as medidas ideais, né? Então, os valores corrigidos. Então, você precisa dessa temperatura. Isso aqui é um equipamento que você obtém os valores de temperatura acionado por um laser ou uma feixe de luz, né? Onde essa luz ela é radiada, ela consegue, portanto, aí, obter a temperatura, né? Isso aqui também a gente utiliza muito na agronomia, esse termômetro aqui. A gente quer saber, por exemplo, a temperatura de uma planta. Você aciona essa luz numa planta e a gente, com base na medição feita pelo termômetro, né,
mediante a luz, você tem aí a temperatura da planta. Então, isso aqui é utilizado para obter a temperatura do ar, de superfícies, né, enfim, de objetos. Muito utilizado também, tá bom, pessoal? Esse acessório aqui, até mesmo para fazer correção de valores das medidas. E outro acessório, lógico, que não pode deixar de faltar é a caderneta, né, ou o local onde é feito aí as anotações lá no campo. Então, não basta você ir só fazendo as medidas, vocês precisam anotar, o pessoal precisa anotar isso aí em algum lugar. Então, nós temos o que a gente chama de cadernetas de campo, né? É o caderno lá, a sua prancheta, onde você vai anotar esses valores aí. É o documento, na verdade, né? Onde são registrados todos os elementos levantados lá no campo, seja as leituras de distância, os ângulos, né? Enfim, a régua, os croquis dos pontos, todas as informações levantadas lá no campo, ela precisa ser documentadas, e isso é feito aqui na caderneta de campo. Então, assim, pessoal, aqui são os principais acessórios que são utilizados nas medidas diretas, né? Como o próprio nome já diz, é um acessório, ele vai auxiliar aos materiais aí que nós utilizamos, ou de artímetros que nós temos para fazer essas medidas, tá bom? Então, são indispensáveis. Bom, com relação aos cuidados, né, ou a precisão que deve ser levada em consideração numa medida direta de distância, nós temos aí levar em consideração alguns fatores, até pelo fato de essa precisão, ela depende, ou vai depender de algumas coisas, né? Primeiro, do dispositivo utilizado, né? Do diartímetro utilizado. Então, se você está utilizando lá uma trena, ou quem vai estar utilizando a trena, né? Ela está ali sujeito a alguma fonte de erro, seja por conta do dispositivo ou de quem está utilizando, né? Ou do acessório. Então, as principais fontes meios que vão determinar a precisão aí dessa distância é o dispositivo, né, que está sendo utilizado, dos acessórios e também, conforme eu falei, do cuidado de quem está fazendo, né, ou tomados aí durante a operação, tá bom? Então precisa aí levar em consideração isso aí, tá bom? Então a precisão da medida ela vai depender disso, certo? Bom, segundo Rodrigues, que é um estudioso da área aí, ele fala que os cuidados ele deve se tomar quando a realização de medidas de distância com diartímetros são basicamente três, né? Primeiro, que os operadores se mantenham no alinhamento a medir, então exige aí uma certa exigência no que se refere nesse sentido. Então, é um pessoal que tem que ser treinado, tem que ter uma certa experiência, senão deve ter no mínimo aí umas noções básicas, né, de como fazer esse alinhamento aí, né, de operar esses equipamentos e os acessórios, tá? Bom, o outro cuidado que deve-se ter na realização das medidas é que se assegure no que se refere da horizontalidade de diartímetros, tá? No posicionamento do equipamento que você está utilizando, a baliza, por exemplo, né? O posicionamento do piquete, enfim, é nesse sentido aí que ele está falando aqui, tá bom? Por exemplo, a tensão uniforme nas extremidades. Então, se você está pegando uma trena, por exemplo, né? A trena ela tem que ficar bem esticada, né? Porque a trena, um dos principais erros da trena é aquele bucho, né, que a gente chama, aquela catenária que se forma, né, quando, por exemplo, você mede uma área principalmente longa, né, utilizando uma trena, ela forma um certo bucho, né, até por conta do peso, né, da tensão que é exercida sobre aquela trena. Então aquele bucho ali vai dar uma interferência na medida, né, aquela catenária que a gente chama. Então tem que ser feita aquela correção também. Então é um cuidado que deve se ter. Então, assim, a precisão das medidas deve ser dada na distância, deve se levar em consideração esses aspectos aí, né? Tanto do equipamento utilizado, como a forma e a experiência e treinamento de quem está fazendo a utilização desses equipamentos acessórios, certo, pessoal? Então, era isso, né, que nós tínhamos para comentar no que se refere aí aos equipamentos e os acessórios utilizados nas medidas diretas, né? Aqui nós temos na tabela abaixo, inclusive,
a precisão que, né, deve ser utilizados aí, né, alguns equipamentos, né, levando-se em consideração os efeitos da tensão, por exemplo, da temperatura, da horizontalidade do alinhamento. Isso aqui eu deixei lá no material de apoio de vocês vão dar uma olhada, tá? Então você precisa ter uma precisão, por exemplo, aí de 1 centímetro a cada 100 metros, se for utilizar aí uma fita ou uma trena de aço, uma trena de plástico, né? A precisão já é maior, enfim, trena de lona. Então é com base nessa precisão que vai definir o material que vocês vão utilizar, tá bom? Então isso aqui vai estar detalhado melhor lá no material de apoio. Vocês fiquem à vontade para estar olhando depois, tá bom? Então o vídeo já está um pouco longo, vou finalizar por aqui. E na próxima aula a gente continua então falando de medidas de distância, tá? Então a gente finalizou aqui o que é uma medida direta. E na próxima aula, acredito eu, que a gente já consegue entrar aí na medida indireta de distâncias, tá bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo. Pessoal, então essa foi a nossa aula, nossa segunda aula de agrimensura. Esse aqui é o meu contato, na verdade vocês têm o meu número aí também. Podem entrar em contato comigo se vier surgir alguma dúvida, estou à disposição. Estudem, tá? Essa aula vai servir como material para a nossa primeira atividade e também para a nossa prova ou avaliação mensal, ok? Então, bons estudos, revejam o vídeo aí quantas vezes quiser, vai estar lá no meu canal. Estudem o material, busquem outras fontes, né, se possível, e estou à disposição. Então, forte abraço a todos e até a próxima aula.